Louvado seja o nosso Senhor. Graças a Deus por mais esse momento que Ele nos concede, irmãos, porque é um momento onde nós podemos chegar à casa do Senhor, como disse o corinho, e alimentar as nossas almas, né? A mesma necessidade que o nosso corpo tem de ser nutrido para se manter forte, para cumprir as atividades, para cumprir o nosso trabalho, ou o que nós iremos fazer, nós precisamos alimentar esse corpo para ele estar bem e poder nós realizarmos a nossa vida. Assim também a nossa alma precisa igualmente de estar alimentada para que possamos estar forte e possamos vencer, né? E o alimento para a nossa alma não é o arroz, não é o feijão, a farinha, a carne, mas é a palavra do Senhor, né? Então, graças a Deus por esse momento que Ele nos concede de estar aqui nessa noite para nos alimentar de Sua palavra. Quantos creem que Ele vai nos alimentar nessa noite? Amém, irmãos? Aquilo que nós esperamos é aquilo que nós recebemos, disse o profeta, né? Deus abençoe a todos. Também aos que nos visitam novamente. Estou vendo ali aquele precioso casal com seus filhos. E eu creio que essa igreja sempre dá boas-vindas. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. O irmão Juca também está por ali. Já considero de casa, né? Sempre está aqui conosco. Que Deus possa também abençoá-lo. Nós vamos nos colocar de pé um pouco. Vamos ler a Escritura. E logo estaremos tendo uma palavra de oração. Vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 em diante. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, nós temos lido a Tua palavra santa e sagrada, meu Deus, escrita pelos Teus servos, inspirado pelo Teu Espírito Santo. E nesse momento aqui estamos lendo ela, Pai, e meditando nesta palavra, e nós precisamos, meu Deus, da Tua presença em nossa vida. Precisamos da Tua presença nos lábios do pregador, Senhor, como também nos ouvidos dos ouvintes, ó Pai, para que a unção do Teu Espírito possa nos trazer o verdadeiro entendimento da Tua palavra santa, Pai. E que ela seja um alimento para a nossa alma nesta noite. Tudo entrego em Tuas mãos, toma o total controle, meu Deus. Nos deixa, meu Deus, ligado apenas em Tua palavra nesse momento. Que possamos esquecer tudo lá fora, meu Deus, que passa, que está passando e que vai passar. Mas estas palavras são eternas, Senhor. Que possamos dar o devido valor a elas, Senhor, em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos tratar de um assunto um tanto difícil, mas eu creio que, como nós temos confessado, que o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar, se nós tivermos um pouquinho de paciência e deixar que Ele vá juntando todas as peças em nosso coração, com certeza a gente vai chegar ao entendimento correto. Quantos creem que o Espírito Santo, Ele tem um propósito no coração, que é de revelar a você esta palavra? Amém? Você veio para a igreja pensando nisso? Que Ele está aqui para falar com você? Se você veio nessa intenção,
Ele pode falar com você. Ele quer te ajudar a ter uma vida melhor. Ele quer te ajudar a ser feliz. Ele quer te ajudar a ter segurança espiritual em tua alma. Então, Ele é uma pessoa viva, verdadeira, fiel e que sempre está pronto para nos ajudar. Amém, irmãos? Então, nós vamos meditar neste tema. A terceira puxada pregada para as almas em prisão. A terceira puxada pregada para as almas em prisão. Aqui nós lemos da palavra do Senhor, o apóstolo Pedro em uma das suas cartas, ele diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, esta pregação aqui, nós sabemos que foi quando o nosso Senhor foi crucificado. Que Ele passou o seu corpo físico, passou aquele período de morte, mas a sua alma, a sua teofania, ela desceu ao inferno e foi fazer algo lá. Quando Cristo desceu lá no inferno, Ele foi com 2 propósitos, propriamente dito. Primeiramente, Ele foi pregar e pregou às almas que estão em prisão. Essas almas que a Bíblia explica para nós, quem eram essas almas, esses espíritos em prisão, como está escrito? Eram as pessoas que ouviram o Evangelho no tempo de Noé, ouviram a pregação de Noé, mas foram rebeldes. Não deram ouvido ou não creram na mensagem de Noé. Então, ali aquela pregação que Jesus fez foi como um testemunho para eles, por eles terem rejeitado a palavra. Amém? Então, Ele foi ao inferno e pregou às almas que estavam em prisão. Essas que tiveram a sua chance e que ouviram o Evangelho, mas foram rebeldes e rejeitaram a palavra. Então Cristo foi e pregou aquelas almas. Mas também, Ele, além de tomar a chave da morte e do inferno, que passou a estar na mão e no poder de Cristo, Ele também levou cativo o cativeiro. O profeta ensina que os nossos irmãos que morriam no passado, crendo na palavra, eles iam para uma parte chamada paraíso, mas essa dimensão, ou este lugar chamado paraíso, estava na 5ª dimensão, estava lá no inferno. E eles estavam esperando sair daquele lugar para ir para um lugar melhor. E foi isso que Cristo fez. Ele foi e pregou as almas em prisão, mas levou também cativo o cativeiro que estava lá e os colocou em um lugar melhor agora. Amém, irmãos? Então, a terceira puxada pregada para as almas em Cristo. Antes, vamos esclarecer um pouco o que é puxada. É bom que nós tenhamos o entendimento correto das palavras. Quando fala nisso, a gente pode entender que palavra é essa. Eu digo isso, irmãos, porque mesmo crendo na mensagem, eu passei um certo tempo e eu não entendia direito quando dizia puxada. Puxada, primeira puxada, segunda puxada. Eu ouvia a pregação da palavra, eu cria, mas aquilo ficava na minha mente. O que é isso? O que será isso? O que é que está acontecendo? Que palavra é essa? Mas isso é simples de ser explicado e eu creio que é simples de ser entendido. Porque puxada significa uma obra ou um trabalho que Deus, Ele colocou sobre a vida do seu servo. O irmão Branham, o profeta dessa era, ele teve um sonho ou uma visão. Ele teve uma visão em que o seu ministério estaria proposto em 3 puxadas. Era como se ele estivesse pescando. Ou seja, o ministério do irmão Branham nessa era pescar o peixe de Deus, ou pescar o eleito de Deus.
E Deus mostrou ele como uma visão de uma pescaria mesmo. E na pescaria, o pescador ele dá um toquezinho na vara. Ou quando ele está ali, ele puxa ali um toquezinho. Dá uma puxadinha para atrair a atenção dos peixes que estão na água. Então, primeira puxada, segunda puxada, e na terceira puxada era a hora dele pegar o peixe verdadeiro. Porque há também outros tipos de peixe, de seres ali naquela água. Então, a primeira puxada do ministério do profeta, ele explicou para nós. Deus deu um dom a ele, que era uma puxadinha para atrair a atenção da sua igreja. A intenção de Deus é atrair a igreja para perto de si. Ou era que o irmão Branham captasse esse eleito, o eleito do último tempo da era em que ele nasceu. Então, na primeira puxada, Deus deu a ele um sinal na mão. Era um dom que Deus conferiu ao seu profeta, e com a sua mão ele tomava a mão das outras pessoas que estavam enfermas, e ali começava um certo tipo de vibração, e apareciam umas manchas em sua mão, umas bolinhas, algo assim. E quando ele via o padrão daquilo ali, ele já podia discernir que tipo de espírito estava causando a enfermidade na pessoa. Porque o irmão Branham explica na mensagem Demonologia como é que o diabo opera e traz toda a enfermidade. Toda enfermidade, ela tem uma origem do mal, uma origem espiritual. Ou seja, o nosso corpo aqui está se movendo porque dentro de nós tem um espírito que Deus nos deu. Não é verdade? Então, cada enfermidade ela tem o seu espírito. Cada germe de enfermidade tem seu espírito, tem um espírito mau para trazer a morte, para tentar destruir o nosso corpo. Seja um resfriado, se nós estamos resfriados, aquilo ali tem uns espíritozinhos naqueles vírus que está tentando quebrar a nossa linha vital. Os irmãos entendem isso? É um espírito contrário tentando tirar a nossa vida. E aqui a nossa vida reage. É um combate. Enquanto já viram dizer que nós temos soldadinhos dentro de nós, que são os nossos anticorpos. Esses anticorpos, eles se movimentam com a força do nosso espírito para combater esses espíritos contrários que vêm, e ali é aquela batalha pela vida. Então, esses espíritos, eles tinham uma característica. Quando o irmão Branham tomava a mão de uma pessoa, pela aquela característica que ele via, aquele padrão, ele dizia, você está doente com isso e isso, seu problema é esse e esse. E as pessoas viam que era verdadeiro aquilo, e aquilo dava uma fé tão grande, que através da fé elas conseguiam vencer aquele espírito de enfermidade e receber a sua cura. Era a fé, irmão Branham disse, não é esse dom que te cura, é a fé que você está tendo nele, porque ele é o único curador. Eu não te curo, esse dom não te cura, mas por eu ter usado esse dom e você ter crido, a sua fé se levantou nele, então você venceu esse espírito de enfermidade e a pessoa saía dali curada. Amém? Era a primeira puxada. Isso atraiu multidões de pessoas no mundo inteiro. Mas depois foi a segunda puxada, quando o irmão Branham começou a ter visões e começava a ver Deus, que é um Deus eterno, irmãos. Ele vê passado, presente, futuro. Amém? Ele está além do tempo. O tempo é algo que nós, como seres mortais aqui, estamos aprisionados a ele. Ninguém pode adiantar um segundo na sua vida e muito menos voltar um segundo para trás. Nós temos que viver o presente. Nós não podemos fugir disso. Mas quando Deus quer, ele pode tomar alguém e elevar ele à eternidade e viajar com ele dentro do tempo, tanto para o passado como para o futuro, conforme os propósitos dele. Então, o irmão Branham começava a ter visão e o Espírito de Deus o elevava naquele êxtase. Ele ficava muitas vezes fraco, por causa da carne ainda, era fraco. Nós podemos ver no Antigo Testamento, a gente lendo, cada profeta que tinha esse contato com Deus, eles se enfraqueciam. Jeremias, aqueles profetas ali, eles sentiam, eles disseram, que grande êxtase é isso. Porque é algo sobrenatural e espiritual que acontece. Então Deus elevava várias vezes irmão Branham à eternidade e ele conseguia ver coisas que aconteceram no passado, na vida daquela pessoa. Muitas vezes ele distinguia, ou ele
ele detalhava as cenas de se você falou com o médico assim, assim, estava numa sala assim, e você pensou assim, e olhou para a janela e disse isso. Veja que coisa tremenda. Só Deus que podia fazer algo assim, irmãos. E ele via aquilo e dizia para as pessoas, e ela é verdade, é exatamente isso, é isso mesmo que aconteceu, e aquilo trazia fé ao coração daquela pessoa. E ela, através da fé em Cristo Jesus, na palavra, recebia também a sua cura, ou a sua bênção que ela estava ali buscando. Então foi a segunda puxada e atraía também multidões de pessoas. Mas aí veio a terceira puxada, que era a hora de pegar o peixe verdadeiro de Deus. Porque Deus quer de nós, irmãos, que nós o amemos pela sua palavra. Há muita gente, ou há muitas pregações que prometem, você vai ter apartamento, você vai ter riqueza, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E Deus pode fazer isso. Deus é um Deus da prosperidade. Com certeza que Ele pode abençoar qualquer pessoa. Mas será que você está se aproximando de Deus só por causa disso? Será que toda a sua ambição é apenas ser rico, milionário nesse mundo? Será que você quer de Deus só a cura do seu corpo para fazer o que com esse corpo? Quando você estiver com toda a saúde nele, o que é que você vai movimentar o seu corpo para fazer nessa terra? Para que você quer as bênçãos de Deus? Há pessoas que buscam a Deus só pelas bênçãos, só por essas coisas. Mas na realidade o interesse de Deus é te dar o melhor. Porque se você acha que isso é bom, melhor ainda é a salvação da tua alma. E é isso que Deus quer dar. E a salvação da nossa alma é somente através da palavra do Senhor. Então, quando chegou na terceira puxada do ministério de irmão Branham, lembra o que é puxada? Puxar o peixe. Pescar o peixe de Deus. Então, na terceira puxada, o peixe de Deus viria. Deus estaria tirando os seus peixes. Pela puxada da palavra. Pela abertura dos mistérios da palavra de Deus, ele atrairia os seus peixes. Porque só os eleitos de Deus em seu coração é que podem suportar toda a pregação da palavra. Quando Jesus andou aqui na terra, ele começou a pregar mistérios. Enquanto ele multiplicava pães, fazia grandes milagres, grandes sinais, ele atraía as multidões. E uma vez ele até disse, vocês só estão atrás de mim por causa do pão. Então, quando ele começou a aprofundar para salvar a alma das pessoas, elas se rebelaram, elas começaram a ir embora. Até 70 discípulos que o ajudaram nesse ministério. Veja, eles ajudaram a ele nesse ministério. Mas quando ele começou a aprofundar a coisa, ele disse, aquele que não comer da minha carne ou beber do meu sangue não tem parte comigo. Então disse a Bíblia que começaram a abandonar ele. E disseram, duro é esse discurso. Quem pode suportar isso? Quem pode entender isso? Quem pode permanecer depois de uma pregação desta? Quem vai ficar aqui ainda? Irmãos, o irmão Branham sentiu isso em sua pele. Quando ele estava fazendo, ou quando Deus estava operando esses grandes sinais, ele tinha o apoio até das denominações, das Assembleias de Deus, pagavam para que ele fosse e fizesse ou Deus operasse tudo aquilo. Era mil maravilhas, era muito bom, pessoas vindo, igrejas sendo cheias. Mas quando chegou a hora de tratar com a alma, que Deus o trouxe para abrir a revelação dos mistérios, não porque ele quis, mas ele nasceu com um propósito de Deus. Ele nasceu o sétimo anjo e a Bíblia prometia que o sétimo anjo revelaria os mistérios da palavra. Então, quando chegou nesse momento, irmão Branham, nesse livro do selo, ele disse, eu sei que eu vou perder uns 10 mil amigos depois que pregar essa mensagem. Já pensou? Ele sabia que iria perder. E não era pouca gente. Ele sabia que iria perder prestígio. Ele sabia que ia perder considerações. Ele sabia que ia perder muito apoio que ele tinha. Mas ele recuou com isso? Não. Porque ele foi predestinado para trazer algo especial para a noiva de Cristo.
que foi a revelação desses mistérios, irmãos. E quando essa mensagem foi aberta, quando esse livro dos 7 selos foi aberto, que o mistério começou a ser revelado, novamente, multidões abandonaram. Mas daquela multidão que abandonou, ainda ficou 12. E um daqueles 12, quando Jesus olhou para ele, e disse assim, vós não quereis ir também? Veja a atitude de Jesus para muitos pregadores nessa era. Pregadores nessa era que brigam, que fazem coisas terríveis para disputar membros, para encher as suas igrejas, para ter multidões de pessoas ali. Vejam, brigam, fazem coisas perversas mesmo, para manter aquela multidão. Veja a atitude de Jesus. Ele disse, vós não quereis ir também? É muito diferente, não é verdade, irmãos? E ainda um chegou e disse, Pedro tomou a palavra e disse, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele sabia, irmãos, que aquela palavra ia encontrar um coração correto, que creria nela e que não sai dali. A alma do eleito, quando ele vê a palavra, ele não abandona de jeito nenhum. Ele sabe que aquilo ali é a vida. Se ele soltar aquilo, ele está morto. Mas o eleito sabe que essa palavra é a vida. Então ali começou a ir embora muitos. E quando o irmão Branham começou a pregar essa revelação dos 7 selos, esses mistérios, que era a palavra ou a terceira puxada do seu ministério, ele começou também a perder amigos. Ora, mas a terceira puxada, ela deveria ser pregada às almas em prisão também. Veja que ela, além de levar cativo o cativeiro, pregou também às almas em prisão. E como então se dará isso? Nós vamos ler bastante coisa aqui, se o tempo nos permitir, para que a gente chegue ao entendimento espiritual das coisas de Deus. Estão lembrados que nós falamos, não use seu pensamento natural, não tente compreender. Fique calmo, Deus vai te revelar. Não se afobe, não seja tão rápido. Escute, guarde, junte, o Espírito Santo virá e vai formar um quadro perfeito para você. Depois da ressurreição, Jesus só apareceu a alguns. Foi algo muito secreto. A terceira puxada, a pregação para as almas em prisão, foi antes da ressurreição, quando o próprio Jesus desceu ao inferno e pregou às almas que estavam em prisão. Então nós vamos ver como se dará isso. Porque se o ministério do irmão Branham é um tipo do ministério de Cristo, então nós poderíamos pensar, será que o irmão Branham está agora mesmo lá no inferno, pregando para as almas? Não poderíamos pensar algo assim, irmãos? Mas eu creio que não é dessa maneira, mesmo porque não está aqui nenhuma mensagem. Mas há uma pregação da terceira puxada, porque a terceira puxada o profeta identificou para nós. Ele disse, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Então a terceira puxada está em evidência. Quantos creem que a terceira puxada está em evidência? Amém, irmãos? Então veja, eu quero ler aqui onde ele disse isso, na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Nós vamos começar a ler agora. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência e vocês mesmos vão juntar todo o quadro. Veja, mensagem ungida dos últimos dias, parágrafo 262. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Amém, irmãos? Então, a terceira puxada deveria ser pregada em juízo para as almas que estão em prisão, que foram rebeldes à voz de Deus
quando Deus estava pregando salvação. Amém? E como se dá isso, irmãos? Se a terceira puxada está aberta, como se dá isso? O irmão Branham vem, ele prega uma mensagem chamada Almas que estão em prisão agora. Depois os irmãos leiam toda esta mensagem. E ele prega essa mensagem e pontos importantes estão ali para que a gente entenda isso, irmãos. Pontos sobressalientes que ele tocou para nós, para que nós entendamos isso. Porque isso combina também com Isaías 61, a promessa de Isaías 61, onde Deus prometeu que traria a essa terra o ano aceitável do Senhor e também esse dia de julgamento. Uma mensagem pregada em juízo para as pessoas que se rebelaram contra a palavra de Deus. Que a palavra de Deus veio e elas não quiseram aceitar a palavra em seu coração. Então, essa mensagem do tempo do fim, ela deve fazer isso também. Mas lembre-se, para que nós já acalmemos nosso coração, lembre-se que na terceira puxada, Jesus também levou cativo o cativeiro. Além de pregar as almas em prisão, ele tomou aqueles que estavam crendo na palavra e levou cativo o cativeiro para si. Amém? Então veja, a abertura, ou a terceira puxada, foi a abertura dos 7 selos. Com isso, nós podemos afirmar que a terceira puxada está em evidência. Quando ela vai terminar, não sabemos. E nem compete a nós saber isso. Apenas compete crer que ela está em evidência. E mesmo porque a nossa própria vida espiritual, se nós temos vida espiritual hoje, se nós temos visto algo e estamos aqui nessa noite crendo, é porque nós fomos puxados por essa terceira puxada. Amém, irmãos? Nós não vimos a primeira e a segunda puxada. Pelo menos eu nasci em 1980. Não cheguei a contemplar diretamente, embora os testemunhos, as fotos, tudo isso eu creio plenamente em meu coração. Mas o que me puxou para essa mensagem foi a terceira puxada da palavra. Foi ouvir esses mistérios e ao invés de me rebelar e desprezar e criticar e zombar, aquilo atraiu a minha vida para perto de Deus. Quando esses mistérios foram pregados ao meu coração. E nós temos que ter nascido desta maneira. Se nós nascemos, ou se nós estamos no Evangelho, ou nos chamamos de cristão, por qualquer outro motivo, por amizade de alguém, por amizade ao pastor, por amizade ao meu vizinho, ou porque minha mãe é isso, não porque meu pai faz parte, se nós nascemos de qualquer outra maneira, então nós ainda nem nascemos verdadeiramente. Nós temos que nascer na palavra quando nós ouvimos ela e cremos de todo o nosso coração. E estamos aqui porque amamos a Cristo e a sua palavra. Amém, irmãos? Essa é a maneira certa de ter sustentabilidade em Jesus Cristo. É quando você nasce pela palavra. Não por qualquer outro motivo. Tudo isso falhará. Mas quem nasceu da palavra vai permanecer eternamente com a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro nascimento. Então veja, essa foi a terceira puxada, a abertura daquele selo. Mas como é isso? Jesus disse lá, quando ele veio a primeira vez no seu corpo físico, um corpo que ele preparou pelo poder da palavra falada. No ventre de uma virgem, ele preparou esse corpo. Porque Deus queria agir aqui na terra. Mas ninguém podia receber esse Deus porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então ele mesmo preparou um corpo para si, para poder lhe operar. E o próprio Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Amém? Não é isso que diz a palavra? Eu vim para salvar. Mas ele disse, mas já tem quem o julgue. A palavra que eu vos prego, essa julgará o mundo. Amém, irmãos? Então vamos entender bem o que é isso. Porque se nós estamos na evidência da terceira puxada, então de alguma forma, almas que estão em prisão, estão recebendo essa pregação.
Essa pregação deve ser pregada às almas que estão em prisão. Mas logo nós vamos entender isso. Vamos ler aqui, aonde o irmão Brana, nessa mensagem a revelação dos 7 selos. O segundo selo, ele diz assim. Agora é no parágrafo 73. Agora observe isto. Agora, se Deus não faz coisa alguma, disse Amós, até primeiro revelá-la aos seus servos profetas. E então, vemos o que ele está fazendo. Deve ser que ele está para fazer alguma coisa. O que ele está revelando agora, Deus está para se mover em cena. Em juízo, eu creio. Amém, irmãos? Era o que o profeta cria. Sabe por que ele está falando isso? Ele disse o que ele está fazendo agora, ou seja, esse selo que ele está revelando agora, Amós 3,7, toda vez que Deus vai fazer algo na terra, primeiro ele revela aos seus servos profetas. E aqui está um servo profeta de Deus, dizendo, isso que Deus está fazendo agora, essa revelação desse selo que ele está fazendo agora, está indicando que ele vai fazer algo. Porque toda vez que ele vai fazer algo, ele revela o seu segredo aos seus servos profetas. Amém? E o irmão Brana disse, o que eu creio que ele está para se mover em cena, em juízo. Ó, irmão, Jesus disse, eu não vim para julgar lá. Já tem quem julgue. A palavra que eu prego, essa julgará o mundo. Ó, irmãos, então, essa palavra que está aqui sendo manifesta, essa palavra que é Cristo, que é a palavra trazida pelo um canal correto, o profeta, que está dizendo aqui que ele está para fazer alguma coisa, porque ele está revelando agora mesmo algo. Ele está trazendo essa revelação dos selos, porque essa revelação vai mover Deus em cena. E em juízo, diz o profeta. E ele diz que essa terceira puxada foi, ou a abertura dos selos, foi a terceira puxada. Deus abrindo a palavra. Uma palavra que viria agora para todos os rejeitadores. Mas também essa palavra encontraria os corações que selaria por dentro aqueles corações. Amém? E a própria vida daquela pessoa manifestada, uma palavra viva e manifestada, seria uma pregação para esse mundo. Vocês estão começando a entender isso? Nós vamos ler aqui um pouquinho em 1 Coríntios, no capítulo 3. Como eu falei, eu sei que é um tanto difícil, mas somente guarde o que nós estamos lendo, que o Espírito Santo vai lhe mostrar. Amém, irmãos? Veja, 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém? Vós sois uma carta lida por todos os homens. Quer queiram ele ler ou não a palavra, mas Deus tem algo que é lido por todos os homens. Amém? Deus tem uma palavra que a pessoa querendo ou não ler, ele tem que ler aquela palavra. Porque aqui está dizendo, vós sois essa carta lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas nas tábuas de carne do coração. Amém, irmãos? Então, essa palavra que está sendo revelada aqui, que o irmão Branham disse, Deus está para se mover em juízo, ela está sendo escrita não em tinta mais. Quando Deus chamou Moisés lá no monte para trazer a lei, ele mandou Moisés escrever a lei em tábua de pedra e deixar lá como testemunho para o povo. Quem infringisse aquela lei, quem rejeitasse e fosse rebelde, ia pagar o preço por aquilo ali. Mas agora, Deus chamou também o nosso Moisés dessa era, o irmão Branham, e o levou lá na montanha também, e falou através de trovões também, e trouxe uma palavra também, mas disse, não escreva essa palavra. Não é para escrever, nem papel, nem tinta, nem pedras. Fale essa palavra. Fale, porque essa palavra, ela vai ser escrita em tábuas de carne, no coração dos eleitos dessa era. E quando essa palavra entra em nós, nós nos tornamos a epístola viva de Cristo. Lidas por todos os homens. E quando as pessoas olham para a sua vida e rejeitam a sua vida e criticam e zombam de você, ela está sendo rebelde à pregação da palavra que Deus enviou através do seu Noé para a nossa era, ou seu Moisés para a nossa era. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? Uma pregação, nosso tema é a terceira puxada pregada para as almas em prisão. E isso é feito quase inconscientemente por nós. Nós, com certeza, quando recebemos o Espírito de Cristo, nós temos amor e preocupação e levamos o Evangelho e vivemos a palavra sempre tentando ajudar nossos familiares, nossos vizinhos, mas a sua vida, automaticamente, não que você queira, mas a sua vida é um julgamento para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Vós sois epístolas vivas. É por isso que o irmão Branham, na mensagem O Desvelar de Deus, ele diz assim, 279. Está tudo revelado ali dentro. E os selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Isso ele falando, vamos ler o 277. E ele disse, bem, então, aqueles 7 trovões, o Senhor veja, disse, não seriam aqueles 7 trovões soando? Não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem? Eu disse, não, Senhor. Isso estaria lhe acrescentando algo ou lhe tirando algo. Está tudo revelado ali dentro. E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. Ou vocês são. Eu traduzo isso. Viram ao contrário. Desta maneira. Veja, simplesmente viram ao contrário. Vocês são epístolas que têm sido escritas, porque você não pode lhe acrescentar nada, que são lidas de todos os homens. A palavra manifesta de Deus em outras palavras. Amém, irmãos? Então, nós temos ouvido esta palavra que Cristo trouxe para nós. Irmão Branham diz aqui, se ele está revelando isso agora, é porque Deus está para se mover nessa terra. Em juízo, eu creio. Amém? Então, ao mesmo tempo, esse é um grande mistério que a gente deve captar para entender. Ao mesmo tempo que ele prega as almas em prisão, ele também leva cativo o cativeiro. Não precisa fazer confusão nisso. Apenas entender o que a palavra nos mostra. O mesmo juízo, ou a mesma água que caiu lá atrás no dilúvio, enquanto uns estavam sendo cegados e se afogando naquelas águas, porque rejeitaram a verdade. O juízo vem quando a pessoa rejeita essa verdade, irmãos. Quando a gente escuta e rejeita, então o juízo de Deus cai.
Então, o mesmo juízo que estava afogando aquelas pessoas era o que estava levantando a arca de Noé. Vocês captaram isso? A mensagem é um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O irmão Brana fala isso para nós. Veja, ele diz que o mesmo juízo, na página 12, página 11 e 12, parágrafo 60, diz assim: Noé era um sinal de libertação para o seu povo e um sinal de juízo para o mundo perdido, os incrédulos. As mesmas águas que sufocaram o mundo e afogaram o mundo foi o único meio de salvar Noé. A única coisa que poderia salvá-lo foi o juízo. Agora preste muito bem atenção. A única coisa que salvará a igreja hoje é o juízo. Ó, irmãos, a voz de Deus em juízo. A voz de Deus como supremo juiz, com a peruca branca. A voz de Deus como um leão. Não mais como a voz de cordeiro. Não mais como redentor. Mas agora como um poderoso conquistador que veio pegar os seus súditos. Levar cativo o cativeiro para ele. Por isso que essa mensagem ela tem esse duplo efeito. Enquanto alguns escutam e aceitam em seu coração, outros rejeitam. E ali está o julgamento para eles. Ali está a pregação da terceira puxada, porque a terceira puxada está em evidência hoje. Ao mesmo tempo que essa palavra está nos preparando para levarmos dessa terra, muitos estão zombando e criticando e desprezando. Almas rebeldes, espíritos rebeldes, que não dão ouvido à mensagem do profeta que Deus manda. Casa rebelde, é o que Ezequiel 2 diz. Eles não querem ouvir. Então, repita isso com o profeta. Quando alguém lhe perguntar. A única coisa que pode salvar a igreja é o juízo. Deus fazendo juízo pelo prumo. Porém, Noé pregou o mesmo. Ele tornou-se um sinal. Amém? Então, Deus tomou o seu profeta, o levou à montanha e lhe deu a revelação da palavra. Quantos creem que o irmão Brana recebeu uma revelação direta de Jesus Cristo? Semelhante a Moisés e a Paulo. Quando Moisés veio, não tinha tábua da lei, não tinha nada, não tinha escrito nada. Então Deus chamou a Moisés e falou com ele, e vindicou ele, e mostrou os sinais, e fez tudo para que o povo cresça e aceitasse aquela palavra que Moisés tinha. Então Moisés escreveu o Antigo Testamento. Depois Deus veio, quando avançou a dispensação, Deus veio e tomou a Paulo, e levou Paulo para o deserto, e Paulo recebeu revelação, ao ponto que ele disse, eu não aprendi de homem algum, mas foi uma revelação direta de Jesus Cristo. E Paulo veio e escreveu o Novo Testamento. Só que agora para o final, esse último eleito, ou esse último profeta que viria, tinha também uma comissão de trazer a palavra de Deus. Mas não mais para escrever. Não se pode acrescentar a ela. É algo que vai ser acrescentado à Bíblia? Não. Mas é algo que vai ser revelado e escrita em tábuas de carne no coração do eleito. Esses próprios eleitos seria a palavra de Deus manifesta nessa era, irmãos. Por isso Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, eu sou um cordeiro, eu vou morrer e vou sangrar para trazer salvação. Mas quando eu vier lá, eu vou vir na minha igreja, eles são a palavra manifesta, eles vão viver a palavra, meu profeta vai pregar isso, quando ele estiver pregando ele vai dizer, alguma coisa está para acontecer. Deus está trazendo a palavra, Deus está trazendo semente, essa semente vai entrar em alguém, vai nascer, em algum tempo ela vai ter que aparecer. Ó, irmãos, e quando estiver aparecendo, essa palavra manifesta é que seria salvação para aqueles que estavam selados por dentro. E aqueles que rejeitam seria o juízo trazendo sobre a terra. Porque Deus prometeu que esta hora chegaria. O irmão Brana diz aqui na mensagem. O segundo selo, 346.
Veja a oração. Pai Celestial, eu simplesmente às vezes, Senhor, fico aqui e tremo. Penso naquela terrível hora que está se aproximando. E não há como evitá-la. Está predito que viria. E pensei, por que as pessoas não vêm e ouvem? E será que não virão e aceitarão isto? Mas naturalmente sei que tu disseste que não. Portanto, não aceitarão. Mas há alguns. Amém? A gente achou um lugarzinho, né, irmãos? Não se preocupe, Deus vai trazer um consolo para você. Não vá atrás de pensamentos, de coisas que quer perturbar sua alma. Só espere que o Espírito Santo vai falar algo agradável para você. Mas há alguns que têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando aqueles selos forem abertos ali, eles virem seu nome ali, e o Espírito Santo lhes falar, eles virão. Não se pode mantê-lo afastados. Está vendo você, irmão? Não se podia. Quando pregaram essa mensagem para mim, veio tanta coisa. Veio o pastor da denominação que eu fazia parte. Veio gente falando, veio isso, aquilo. E cuidado, e vá para lá, e vá para cá. Não se pode manter você afastado desse chamado. É Deus chamando o seu nome nesse livro. Chamando através dos mistérios. Depois nós vamos falar sobre isso em outro dia. Como Deus chama o nosso nome. Na base da mensagem que o profeta nos ensina. Veja, ninguém pode mantê-los afastados. Ninguém pode, ninguém. Eles estão vindo de qualquer modo. Porque tu estás guiando como guiasse aqueles passarinhos e as ovelhas e o gado. Tu és Deus. Algum instinto que esses animais têm, que eles sabem que deve se afastar. E se o instinto a um animal pode adverti-lo a fugir do perigo, o que faria o Espírito Santo a uma igreja que afirma estar cheia dele? Amém, irmãos? Então, o irmão Branda fala também sobre aqueles animais que viram lá. Aqui ele dá esse relato lá na Índia, quando os animais estavam perto daquele muro, e eles pressentiram o terremoto, e por algum instinto eles se afastaram do perigo. E o irmão Branda disse, veja também lá no tempo de Noé, os animais vieram e entraram na arca. Algum instinto fez com que eles se aproximassem. Se algum instinto animal pode fazer isso a um animal irracional, quanto mais a uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ou que diz ter o Espírito Santo, não estaria se aproximando disso? Nada poderia impedir você disso, irmãos. Você vê o mistério e se aproxima e fica ali, porque você sabe que ali é onde está a vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, essa hora terrível chegaria. E na mensagem, almas que estão em prisão, o irmão Brana fala para nós, veja, a terceira puxada, Cristo teve que descer ao inferno para pregar lá as almas que estavam em prisão. Então, o irmão Brana vem nessa mensagem e explica algo muito importante para nós. E eu vou deixar que vocês mesmos pensem. 379. Ele diz assim, eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo-nos até esta hora. Que hora? Que hora terrível, Senhor, está se aproximando. Trazendo até esta hora. E nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição. Eu quero dar só uma pausa aqui para explicar essa visão. O irmão Brana, quando era criança, que ele tinha tomado um tiro na perna, estava caçando com um colega, e ele perdeu muito sangue ali, tinha que fazer uma cirurgia urgente, e ele estava morrendo, e por um momento ali ele entrou no êxtase, numa visão, e ele se viu caindo num buraco, numa coisa negra, num abismo profundo, e ele foi, e de repente apareceram umas mulheres com um negócio verde nos seus olhos, aquela coisa terrível, e gemendo, e resmungando, era uma coisa infernal que ele viu ali, e de repente ele gritou, e ele pediu uma chance nova a Deus, de repente ele retornou para o seu corpo. E ali ele foi operado tudo,
e ele conseguiu se sair daquilo ali, suas pernas ficaram boas e tudo. Então depois de um tempo, depois de ele pregando o evangelho, tudo, Deus já trazendo muitas revelações, então em determinado tempo ele foi no shopping center com a sua esposa. E quando ele chegou lá naquele shopping, eu creio que nessa mensagem os irmãos vão ler, eu penso que também ele vai falar nisso aqui. Vai, com certeza ele vai falar nisso. Então ele chegou ali naquele shopping, estava lá sentado, e a esposa disse, eu vou ali comprar algo e já venho para nós irmos embora. Enquanto ele estava lá sentado, aquilo veio retornando à sua memória. E quando ele olhou, aquelas mulheres ali, umas mulheres subindo a escadaria, com aquelas aparências horríveis, e com aquelas coisas pintadas, aquelas coisas terríveis, e ele olhou aquilo, ele começou a ficar pasmado de tal modo, quando a mulher chegou, disse, Billy, você está bem? O que é que está acontecendo? Ele fez, nada, vamos embora daqui, vamos embora. Então depois de ele relatar isso tudinho, ele vem aqui e lê aqui, irmãos. 379, onde a gente vai ler. Eu imploro, nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição, e agora penso que o próprio inferno, a misericórdia, tem sido riscada da terra. E agora o próprio inferno está aqui. E as pessoas, Senhor, estão nessa condição hedionda. Ó poderoso Deus, sobre esta igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrames as tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho. Vê você, irmãos? Aqueles que têm ainda dado ouvido à palavra do Senhor. Aqueles que têm recebido. Que eles possam ter um ministério de testemunho, como aquele que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos. Se houver ali, que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede, Senhor, que tu possa receber a nossa petição, porquanto rogamos no nome de Jesus. Está vendo, irmãos? Há ainda um ministério para a igreja do Senhor. É a oração de um profeta, que eles possam ter, Senhor, um ministério de testemunho. Mas você notou? Ele disse, agora eu penso que o próprio inferno está aqui. Captaram isso, irmãos? Porque a terceira puxada seria pregada para as almas em prisão agora. Isso, no tipo com Jesus, é algo que deve acontecer antes da ressurreição. Porque depois da ressurreição, vai ser algo totalmente secreto para esse mundo. É por isso que aqui, o irmão Brano aponta esse ministério de testemunho para Joel 2, 25 em diante. Quando a igreja, o poder de Deus, o próprio Espírito de Deus vai tomar nossas vidas e Deus vai se mover nessa terra novamente. Ele estava revelando algo. Irmão Brando, se Deus está revelando algo, é porque Ele vai começar a se mover nessa terra. Ele vai trazer um ministério de testemunho, um poderoso ministério, numa super raça, na messianete, que vai trazer o Espírito de Deus para mover aqui nesse seu ministério terreno. E esse ministério que Deus vai operar através dos seus, vai ser um ministério de testemunho. Para aqueles que ouviram essa mensagem e rejeitaram, vai ficar como testemunho para eles. Mas ainda assim terá um povo, a virginésia, que despertará e vai querer isso, mas vai ser muito tarde e entrará no juízo, na tribulação. 3 anos e meio da grande tribulação, irmãos, e aí sim, o juízo completo. Irmão Brando disse que hoje tem juízo, sim, um juízo parcial, mas ali vai ser o juízo completo, por causa da rejeição completa. Você prega, você luta, você vai a um parente, você fala com alguém, as pessoas não estão nem aí, não dão ouvido, que é isso, eu quero saber disso, eu quero saber de evangelho, então veja o que é que se pode fazer. Como? Ninguém pode fazer, a outra pessoa crer. Isso é uma escolha individual. Cada um tem o seu direito. Se vai escolher a Deus e a sua palavra, ou se vai seguir seu caminho e enfrentar o juízo de Deus. Infelizmente, nós fazemos de tudo para ver alguém tomar a palavra em sua vida. Mas nós não podemos escolher pela pessoa. Deus deu para nós, cada um de nós. Cada ser, cada um que tem vida,
tem essa liberdade, esse livre-arbítrio para escolher. Então, diante da manifestação da palavra, o que você fará? Escolherá a palavra de Deus ou escolherá seguir o seu caminho e enfrentar o juízo? Isso é uma escolha que Deus coloca para cada um. Nós não podemos forçar. Isso é com cada um em Deus. Então veja, o próprio inferno, em outro parágrafo aqui, ele diz assim, 370. Guarde esses pontos, irmãos, para que o Espírito Santo te dê o quadro correto. Poderia essa visão de quando eu era menininho ser a hora? É este o tempo quando daquelas pessoas de aparência abatida, melancólicas, do inferno sendo criado bem aqui sobre a terra. Captou isso agora, irmãos? O inferno sendo criado bem aqui sobre a terra. Ora, e o inferno vai ser criado aqui sobre a terra, irmão Brana? É um profeta que está falando isso. Poderia ser a hora em que o inferno, sendo criado bem aqui sobre a terra, isso ele disse no 370. Mas no 379 ele disse, agora pense que o próprio inferno, a misericórdia tem sido riscada da terra. E agora o próprio inferno está aqui. E as pessoas, Senhor, estão nessa condição hedionda. Ó irmãos, que nós procuremos entrar em Cristo e ser selado por dentro. Este livro de selo, irmão Brana, disse que você é esse livro selado por dentro, irmãos. É por isso que ele disse, vós sois a epístola viva. Essa revelação de trovões, de juízo, tem que entrar em você. Você tem que ser essa palavra manifesta. E aí você está selado por dentro. E aí você vai ser carta lida por todos os homens. Amém? Então, muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas eu creio que os irmãos entendem. Que essa grande comissão, veja, um ministério de testemunho. A oração do profeta é, ó poderoso Deus, sobre esta igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrame as tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho. Amém, irmãos? Então, enquanto o último eleito não entrar e não amadurecer nesse corpo, isso não poderá acontecer. Por isso que nós continuamos pregando, porque nós não sabemos qual o momento. Mas quando isso estiver acontecendo, que Deus estiver movendo, então você saberá que ali já tem realmente, literalmente, terminado o tempo. Deus deixou para nós uma interrogação para que a gente não vá ter, ou não vá ser iludido por pensamento do diabo. Nós temos que permanecer em nossa posição, plantando batata até que Cristo venha no seu retorno físico para nos levar na ceia das bodas. Mas tem que ser pregado isso, irmãos. Eu espero que vocês estejam bastante amadurecidos para ouvir isso e saber separar as coisas. Amém? Porque é a mensagem do profeta. Nós precisamos ouvir todos os mistérios. Então, a igreja deve ter esse ministério de testemunho. E isso tem que ser antes da ressurreição. Amém? Vamos ler só aqui para finalizar. No livro da Ezra, 343. Diz assim, mas o que dizer da verdadeira semente? Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade, proveniente do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecoste, porque o Espírito trará as pessoas de volta, diretamente ao lugar que estavam no princípio. E isso é, assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor, porque é isso que Joel 2, 23, 26 diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva. Desculpa, irmãos. Fará descer a chuva temporã e a seródia no princípio do mês, ou no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo,
e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Agora, aqui diz que Deus vai restituir. Amém, irmãos? Hoje de manhã nós vimos que Deus está restituindo o quê? A árvore noiva. Porque vieram os insetos e foram comendo ela, deixou a igreja num toco só. Mas a promessa de Deus é que Ele traria a palavra para restituir essa árvore noiva. Para ela dar frutos para a glória de Deus. Amém? Então, aqui diz, olha, agora aqui diz que Deus vai restituir. A era luterana não restaurou a igreja. Ela começou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Porém, Deus tem de restaurar, porque Ele não pode negar a sua palavra. Agora preste muita atenção. Isto não é a ressurreição da igreja. É a restauração. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecoste do princípio. Amém, irmãos? Vocês captaram isso? Por isso que quando Jesus ressuscitou, Ele já tinha pregado para as almas em prisão. Não é verdade? Se isto é um tipo, quando Jesus ressuscitou, Ele já tinha pregado para as almas em prisão. Então, o irmão Branham veio, pregou a terceira puxada. E ele disse, não separe a mensagem do profeta. Porque é a mesma coisa. Mas irmão Branham morreu. Não separe a mensagem do profeta, irmãos. É a mensagem. Irmão Branham disse, não olhe para mim, eu sou um homem. Olhe para a mensagem. A mensagem do profeta é a mesma coisa. É por isso que essa mensagem está em evidência. E embora o irmão Branham não esteja presente no seu corpo físico, está repousando um pouco, mas essa mensagem está trabalhando e está trazendo eleito e trouxe você para aqui nessa noite. Foi Deus que trouxe através dessa mensagem ao seu coração. Amém? Então veja, a promessa é que Deus restauraria. Então, esse ministério de testemunho que seria pregado às almas que estão em prisão, Joel 2:25, os juízes de Deus sendo movendo. Ou seja, aqueles que estão recebendo a palavra estão sendo preparados para que isso venha a acontecer. Quantos creem que o propósito da mensagem do irmão Branham foi trazer uma restauração para que essa igreja seja a igreja ômega? Amém? E quando isso estiver acontecendo, irmãos, nós não vamos aqui colocar doutrina, mas vai ser muito tarde. Amém? E eu até quero dizer aos irmãos, que eu disse antes que isso deve acontecer antes da ressurreição. O irmão Branham não falou assim em nenhuma mensagem. Apenas nós lemos aqui ele dizendo que esse poder, essa coisa, isso não é a ressurreição da igreja. É a restauração. Amém? Isso ele fala. Mas, irmãos, pensem o que Deus colocar em vossos corações. Quando eu disse que é antes da ressurreição, eu estou me arriscando. Eu estou dizendo algo porque eu tenho crido depois de ter lido isso. Mas os irmãos não têm que fazer assim, ou dizer assim como eu digo. Fica com cada um de vocês. Junte todos esses pontos que você tem lido, que você tem ouvido. Leia a mensagem. Deixe o Espírito Santo falar em seu coração. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos fazer somente uma oração e agradecer a Deus por tudo. Né? Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, quão grato estamos a Ti, porque o Senhor tem manifestado a Tua palavra nesta era, Pai. Nós estávamos perdidos no pecado, enganados pelas religiões deste mundo, mas o Senhor tinha prometido que revelaria os Teus mistérios, ó Pai. E assim o Senhor fez, o Senhor cumpriu a Sua palavra,
E nós temos ouvido esses mistérios, ó Deus, tem chegado aos nossos ouvidos e nós temos aceitado de bom grado. Isso tem preenchido a nossa vida, tem nos dado uma alegria, meu Deus, e que possamos, de certa forma, refletir e que a nossa vida possa buscar outro eleito, meu Deus, que outra pessoa possa ouvir essa palavra e que possa buscar enquanto há tempo, ó Pai. Nós não sabemos quando exatamente isso terminará, meu Deus, ó Pai bendito, mas o nosso desejo é que sempre haja mais tempo, meu Deus, sempre possa haver tempo para alguém entrar. Ajuda, meu Deus, aqueles que não entraram ainda, que eles possam reconhecer isso, ouvir esta mensagem e sentir em seu coração o arrependimento e o desejo de se alinhar com a Tua palavra, de receber essas sementes e de ser a palavra manifesta para glorificar a Ti, Senhor. Isso é o que nós queremos para o nosso coração. Nos dá ânimo, meu Deus, amor pelas almas, meu Deus, e que a nossa vida possa, meu Deus, refletir a Tua palavra, que possamos ser a palavra manifesta, ó Pai, para glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, tudo entregamos em Tuas mãos, pedimos as Tuas bênçãos na nossa viagem de regresso aos nossos lares, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e que o Senhor desfaça, meu Deus, toda a seta do mal em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos para a Tua glória. Amém. Amém.